Papo Franco RS, com Dudu Franco, na reaçãofm.com. Muito bem, a partir de agora você vai curtir aqui na nossa Rádio Reação, fm.com, Papo Franco com ele, com o Dudu, diretamente de casa. Aí, Dudu! Tá me ouvindo aí, Dudu? Salve, salve, Celo, como é que tá? Tudo bem, te ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Pô, aí é bonito. Isso aí, a partir de agora, então, é contigo, velho. Aí sim. É isso aí, salve, salve, meu povo. Programa Papo Franco RS, hoje em casa, hoje um dia típico, tô em casa aí. Deu alguns probleminhas, mas ainda bem que a tecnologia nos ajuda bastante, faz a gente poder fazer esse programa de casa, né? Pois é. Então, como a gente sempre inicia aí, Papo Franco RS chegando aí hoje devagarinho, né, Gustavo? Pois é. Então vamos aí, jogando filme forte, fazendo mais uma pauta, aí com convidados que a gente sempre faz, maravilhosos, que estão sempre contribuindo com a gente. E já avisando o pessoal aí, ó, baixe o aplicativo da Rádio Reação, baixe o aplicativo da Rádio Reação fm.com. Também se inscreva no canal da Rádio Reação, se inscreva no canal do Papo Franco RS, Instagram do Papo Franco RS também. Segue lá para fortalecer o nosso trampo aí. A rádio, que a gente estava conversando hoje aí, a única rádio preta, né, do Rio Grande do Sul, né, Celo? Pois e a gente vai fortalecer o nosso movimento. Sempre, né? Sempre. E hoje estamos aí com o nosso convidado aí, um cara que eu já admiro há um bom tempo, já com o trabalho dele, um grande cantor aí, um grande intérprete da nossa música. E hoje estou tendo a oportunidade de trocar ideia com ele no WhatsApp, de já poder dizer que é um irmão de luta aí. Henrique Santos. Boa noite, Henrique. Como é que tá? Tudo bem? Boa noite, Dudu. Boa noite, rapaziada da rádio. Tamo junto aqui. Legal, entendendo bastante esse trabalho que você vem fazendo aí na rádio, levantando essa bandeira que é muito importante, essa bandeira nossa, né? A bandeira do samba, a bandeira da música preta, isso daí é muito importante para todos nós. Essa aí, desde já quero te agradecer sempre falo, né? Todos os convidados que vêm aqui no Papo Franco é para fortalecer, né, esse projeto maravilhoso que a gente já tem aí há mais de um ano, fortalecendo a nossa luta, dando fala, né, dando voz para os nós, poder compartilhar aí. Muito obrigado aí por participar, de aceitar o convite, né, desse bate-papo aí. É importante, cara, como eu sempre digo, não somente para a divulgação, para a nossa divulgação, a divulgação do artista, mas também para a pessoa entender um pouquinho mais o que é o artista, estar mais próximo do artista. Isso é muito bom, né? E principalmente abordando assuntos tão sérios quanto esse que a gente vem vendo aí, né? Vem ouvindo aí, né, cara? E eu quero já iniciar, antes de a gente chegar lá nas nossas pautas até, como é que foi o teu início, questão do canto, quem te incentivou, como é que começou lá no início essa parada de música, como tu conheceu ali a música, o samba? Bem legal, né? Porque a minha história vem de família, né? Mãe musicista, pai músico, e a família de músicos, né? Sobrinho, agora já adulto, né? Mas já desde criança tocando flauta transversal, e mãe pianista. E é uma história que vem de família de músico mesmo. Meu avô tocava acordeão. Então a música a gente já conhece desde criança. A gente nasce cantando, né? A gente chora, nasce cantando. É muito interessante. E cantando no tom, né? A gente não pode cantar fora do tom. Já chorando e cantando no tom. E aí, a aproximação, a parte profissional da música, ela mais se aproximou aos 13 anos de idade. 13 anos de idade, aquela década que eu sou um cara que eu tenho uma certa idade, eu tenho 50 anos. E a música se aproximou mais profissionalmente foi quando eu tive uma banda de rock, aquela explosão dos rock dos anos 80, do rock dos anos 80, né? Fiz parte de bandas, e o samba não saiu do coração, porque devido ao meu pai gostar muito de samba, ser um cara que aqui em São Paulo ele fazia parte da Vai Vai, né, da escola de samba Vai Vai, e eu fui nascido e criado na Unidos da Peruche, com 7 anos de idade, numa festa de escolas de samba, que a gente tinha muita reunião, muita concentração às vezes
encontro de escolas de samba, né? As co-irmãs se encontravam para poder festejar alguma coisa. E numa dessas festas, eu fui junto com meu pai na Unidos da Peruche, onde todos os meus amigos, que eu sou nascido e criado na Zona Norte de São Paulo, precisamente no Peruche, os meus amigos todos lá, e eu falei assim, bom, essa é a aproximação da música, do samba, né? Que eu comecei a ter essa aproximação com o samba. E a música é aquele negócio, ela começa com um dom, depois a gente começa a trabalhar, aperfeiçoar, se torna profissional, e é o que aconteceu. Eu com 13 anos de idade, tocando em banda de rock, curtindo muito samba, saímos bastante para tocar, era uma banda chamada Zona Civil, e saímos bastante para tocar no circuito de São Paulo, porque antigamente existia esse lance do menor sair com a autorização do pai, hoje já é difícil, a gente já não tem mais essa... Tem que ter autorização e tem que ter acompanhamento. Se não tiver acompanhamento, o conselho tutelar vai atrás. Então, quer dizer, a gente conseguia fazer esse trabalho. E era um trabalho mais assim fechado, porque era mais no bairro mesmo, né? Na Zona Norte, que a gente fazia os trabalhos com a banda de rock. E a música se deu aí, cara, da família. Não tinha como fugir, né? É uma coisa que não tem que fugir. Apesar de que músicos profissionais na minha família, sou eu que trabalho, que toco, que vivo da música. Tem alguns primos que também tocam na orquestra sinfônica de violinista, né? Então, essa proximidade da música é de família mesmo, não tem outra explicação. Legal, já vem desde berço, né? Assim que é bom, né? Quando a gente já tem esse contato, principalmente as escolas de samba, né? As escolas de samba, acho que é a base da maioria, da maioria dos músicos, assim, que hoje ingressam no samba, né? O samba em todos os lugares do Brasil. A gente é tão apaixonado, eu sou tão apaixonado pelo samba que, assim, não sou um estudioso, mas procurei estudar bastante para entender de onde é a raiz, como surgiu, onde chegou, como chegou, de onde vem, Tia Ciata, lá no Rio de Janeiro, a gente falando de um monte de gente importante que existiu, Donga, Candeia, Aniceto e outros grandes que existiram no Rio de Janeiro, exaltando também os sambistas de São Paulo, que a gente procurou estudar, pesquisar, Toniquinho Batuqueiro, Zeca da Casa Verde, Geraldo Filme, e entre outros mais milhões de sambistas. E a gente acabou entendendo, né, para entender o que era, como é que funcionava o samba, que era uma cultura não tão popular, restrita somente a nós, os negros, que ganhou um espaço, que ganhou esse espaço aí, ganhou espaço na mídia e vem fazendo esse trabalho, graças a Deus, né? Mostrando um pouco da nossa raiz. E antes de tu chegar no Soweto, tu pertencia a algum grupo ou era um cantor solo, né, nessa época? Então, como eu disse, profissionalmente a gente tocou na banda de rock, aí depois eu saí da banda de rock, montamos uma banda de reggae, fizemos um circuito legal em São Paulo também, na banda de reggae. E aí teve uma hora que assim, estagnou, parou tudo, não existia mais tanto prestígio assim do rock, do reggae. Um amigo meu que já tocava samba virou e falou assim, cara, vamos lá, a gente vai fazer parte do grupo de samba. Aí fui lá, fiz parte do grupo de samba chamado Jeito Moleque, que não é esse Jeito Moleque, não é nenhum dos integrantes desse Jeito Moleque que o pessoal conhece, que ganhou, despontou com o Bruno, o Alemão Bifani, a rapaziada toda. Era mais um grupo mesmo da região, da quebrada, né? Que fazia legal, fazia essa ponte legal e tocava bastante. E aí eu fui tocando, o Jeito Moleque começou a ganhar uma projeção legal em São Paulo mesmo, a gente começou a tocar em alguns lugares de nome, né? Que era só para nós mesmos. O Somebody Love era uma casa que era muito legal, que a gente tocava. Daí saímos do Somebody Love, fomos tocar em outras casas, Festival do Camisa Verde e Branco, participar de coisas assim, aí começou a ganhar uma notoriedade, mas mesmo assim, o Jeito Moleque ele teve uma transformação. Alguns integrantes saíram, nós saímos assim com alguns integrantes e montamos um grupo chamado Contratempo. E esse grupo Contratempo eu acho que foi o ponto principal, assim, eu acho que foi o divisor de águas da profissionalização da música com o samba, a minha profissionalização da música com o samba. Foi o divisor de águas que a gente fazia um circuito maior ainda do que fazia o Jeito Moleque de samba, e era já na década de 90.
quando o samba aqui em São Paulo estava no ápice, né, tocando, diversos grupos aparecendo, Catinguelê, Arte Popular, Soweto, gente, tanto grupo que surgiu aqui em São Paulo, Sem Compromisso, um monte de grupo que surgiu aqui em São Paulo, e isso deu uma força. E o Contratempo já estava envolvido nesse meio com essa rapaziada, né? E através do Contratempo ganhamos a notoriedade do circuito da noite, do profissionalismo, surgiu o convite para eu poder fazer parte do Gamação. Eu saí do Contratempo, Gamação, do grupo Gamação, fiquei no Gamação, acho que três meses no Gamação, chegamos a gravar um EP, na época não era nem EP, que a gente falava um disco, né? Com algumas músicas maravilhosas do Ademir Fogaça, inclusive a gente estava relembrando outro dia aí atrás, eu e o Fogaça. Aí surgiu a proposta do Soweto, o Claudinho de Oliveira, como no Somebody Love a gente tocava e abria os shows do Soweto. Não. Eram 3 grupos que participavam no Somebody Love, que era o Soweto, o Reluz e o Jeito Moleque, todas as quintas-feiras. E a rapaziada do Soweto já me conhecia o meu trabalho. Aí foi quando houve a saída do Belo e a oportunidade que o Claudinho de Oliveira me ligou e falou assim: Henrique, você quer fazer parte do grupo Soweto? Eu falei, cara, lógico, com certeza, então bora lá, vamos lá. No dia seguinte eu já estava gravando programa de televisão, depois eu já estava indo para o Rio de Janeiro para gravar escolha de repertório, depois para gravar o disco. Então foi uma coisa muito, muito rápida, muito estrondosa, né? E o Soweto se deu assim, foi um convite do Claudinho de Oliveira e eu fui fazer parte. Fomos muito, viajamos para Porto Alegre bastante, eu adoro Porto Alegre. Sou fã, eu falo que eu sou quase um gaúcho, na verdade, porque eu gosto muito de Porto Alegre. Eu conheço o Partenon, eu conheço Ipanema, eu conheço a Restinga, eu conheço a Embratel, eu conheço todos os lugares aí, porque eu tenho muitos amigos aí em Porto Alegre. E, tu conhece o lado B de Porto Alegre? Eu falo bagulho, eu quase tenho uma baia em Porto Alegre. Mais ou menos assim, aquele gaúcho Galdério. Eu quase arrumei uma baia em Porto Alegre. Não, mas eu gosto muito. Os meus amigos eu tenho contato até hoje, todos os amigos de Porto Alegre. Toda vez que eu vou para Porto Alegre, eu tenho que encontrar essa rapaziada são os meus amigos. Quando eu vou fazer show em Porto Alegre, fiz uma temporada no interior, fiz em Bento Gonçalves, fiz em Cachoeirinha, né? Cachoeira. Santa Maria. Em Cachoeira, tu tocou com uns amigos meus do grupo Samba Sou Mais. Isso, exatamente. Faz isso daí. Os amigos meus passado, lá. Né? Ano passado, não. Isso. Então, quer dizer, eu tô sempre indo a Porto Alegre, gosto muito e amo Porto Alegre. Gosto de chimarrão. Tem gente que fala que não gosta, mas eu gosto de chimarrão e amo churrasco. E amo Porto Alegre. E o samba se deu isso, né? Se deu assim pra mim. Nessa forma, né? É interessante, é bem legal, né, galera? Buscar, rever essas histórias todas aí, né, tu passou, e o CD Fotografia, ele foi um CD atemporal, né, na minha opinião, né? Até conversando com alguns amigos meus, quando eu avisei que tu ia estar aqui, então todo mundo ligado aí, daqui a pouco eu começo a mandar o recado. Pessoal, todo mundo falando desse CD, né, do CD Fotografia, pelo menos aqui, a rapaziada que gosta aqui dos anos 90, a gente colocou ali tá entre os tops ali, né? Não digo os 10 mais, mas entre os melhores CDs ali daquela época, porque tinha muita. Tem uma pra mim ali que eu gosto muito, que é a Arte da Conquista. Não sei se é esse nome, mas a Arte da Conquista. Prefiro acender. Preciso aprender. Aprender a Arte da Conquista. Bah! Oi, amor. Então, essa música é do Márcio Paiva, que é empresário do Revelação, compositor da melhor qualidade, e do Jorge China. Arte da Conquista, que também é um compositor, sempre compõe muita música com o Zeca e etc e tal. O disco Fotografia, ele é uma particularidade, assim. Eu aprendi muito com o disco Fotografia. Tive muitos ensinamentos durante a gravação, durante o processo de produção do disco, né? Que foi quem produziu foi o Bira Avaí, me ensinou muita coisa. Eu acho que assim, o Soweto do começo ao fim para mim foi um grande ensinamento. Em como se comportar, como saber se portar diante de uma entrevista e essas coisas. Então são todas essas coisas que o Soweto me enriqueceu, e principalmente musicalmente, né? Porque assim, eu já
já vinha de uma carreira musical, passei por diversos passei por diversos processos dentro da carreira musical, mas só que o Soweto foi que me deu aquele lance de ser mais profissional do que a gente já vinha sendo, né? Então é um ponto muito importante isso para mim. E esse disco Fotografia, eu acho que é particularmente falando, não só porque eu cantei, mas o conjunto completo do disco, que é as composições, o produtor, os músicos que tocaram, entre outras muitas coisas mais, eu acredito que eu gosto muito do disco. É um dos melhores que tem, sim, nesse ano 2000 que surgiu, né? Foi difícil, porque era um disco que a rapaziada não conseguia assimilar, né? A gente já estava saindo fora o Soweto estava saindo fora do Belo e entrando um vocalista novo com uma voz totalmente diferente do que existia o Belo. Então existia uma dificuldade da adaptação da rapaziada ouvir, mas ele foi bem recebido. Vendemos acho que 200 mil cópias na época, né? O Soweto vendeu 200 mil cópias desse e teve um bom resultado, que, como você disse, é atemporal, porque o pessoal ainda continua eu sei disso porque eu faço os shows, e nos shows a rapaziada sempre pede, sempre tá pedindo. E isso é legal, como você disse, é um disco que ele acaba se tornando atemporal, né? Sim, sim. E eu quero entrar logo contigo, entramos agora nessa questão musical, quis fazer um pequeno resumo antes da gente começar até entrar umas pautas mais relevantes, e foi bem interessante, né, esse resumo que a gente fez da tua carreira. E eu queria saber de ti hoje como é que tu tá vendo essas questões todas. Eu vejo que tu te posiciona bastante em relação racial aqui no Brasil, e eu sempre comento até para uns amigos meus que hoje nem todo preto ele precisa ser um ativista e um militante e tal, ele tem que estar lutando pela causa, né? Tem que estar junto aí com nós. E eu vejo que tu é um cara pelas redes sociais que tu te posiciona, tu procura mandar conhecimento para as pessoas ali nos teus posts, e a partir de que momento tu começou a ter essa percepção, ou tu sempre teve isso aí? Na verdade, é bem estranho, né, cara? Assim, bem rápido passando. Minha cabeça eu tinha um pensamento diferente do que eu tenho hoje em relação a esse posicionamento das questões raciais. O lance do racismo, ele é tão estrutural na mente da gente, na cabeça da gente, que a gente acaba não enxergando algumas coisas que são de grande importância e que têm um enorme fundo de realidade. Então, no caso, assim, eu sempre me interessei, até porque o samba sempre foi a minha referência em cultura, referência cultural. Falando do negro, sempre foi o samba. Eu sempre ouvi o samba. A gente sempre soube que o samba é do congado, é do jongo, é do semba, é do tambor de crioula. Então, isso daí tudo é a nossa parte cultural. Eu sempre procurei defender a causa do negro, o preconceito, o racismo, a dificuldade, as coisas que nós passamos. Eu sempre procurei defender isso. Porém, eu defendia de uma outra forma. Eu achava que eu teria que pensar de uma outra forma, da forma assim, de uma forma como todos pensavam, que eu sou um cara da década de 80, né? Sou um cara da década de 80, década de 90. E esse período da virada da ditadura militar para a democracia do país, etc. e tal, a gente, durante esse período da década da ditadura militar, a gente ouvia muita coisa. E essas coisas que a gente ouvia, a gente entendia, falava assim, não, gente, que isso daí é só frescura, isso daí é só isso, é só aquilo. E aí, no decorrer da vida, a gente começa a parar e prestar atenção em algumas atitudes do próprio ser humano com o negro, na situação de ele entender, de a gente entender que era pouca coisa, né? E aí você começa a captar essa situação. E aí você começa a entender, e aí a gente começa a se aprofundar. Eu, quando comecei a estudar direito, não que o start tenha sido aí, mas aí eu comecei a estudar mais o que é o direito, da onde vem o direito constitucional.
onde começa o seu direito, onde tem que existir o seu dever. Então, eu comecei a entender isso. E como ser humano, a gente passa a ver que existe uma disparidade enorme, gigante, com o negro. Mas isso, muitas pessoas não vão conseguir entender, porque ele já está estruturado na sociedade. Ele já faz parte da sociedade. Quando as pessoas dizem que a cota, eu fui entender, para você ter uma ideia, eu fui entender que o direito à cota, a ação social, ela não parte de só, eu vou ter que dar para você porque você por falta de mérito. Não, isso chama-se reparação cultural. Eu não sei se você viu um post que eu fiz a respeito, inclusive, do BBB que aconteceu, onde Eu vi. um parceiro, um amigo de rede social, e foi aonde eu passei a minha posição sobre isso, sobre o que ele achava. Ele falou que a gente tem que tomar cuidado, que isso, que aquilo, mas veja bem, o negro, quando existiu a abolição, a partir do momento que eles aboliram a escravidão, não era essa parte que eu queria chegar, mas eu vou chegar aí para antecipar um pouco mais. O negro, quando aboliu a escravidão, o português aqui no Brasil, ele ficou com medo, preocupado com como é que ele iria ser visto lá fora, pela Inglaterra, pela França, que era a época que dominava o mundo. Ele decidiu soltar todos os negros sem uma estrutura financeira, sem uma estrutura... sem nada. Ao contrário do que a gente vê que aconteceu nos Estados Unidos. Eles falaram, vai embora, e muitos desses ficavam na porta da fazenda, porque eles não sabiam para onde ir, porque eles passaram a vida inteira vivendo aquilo ali. Eles não tinham o pensamento. Foram poucos, a gente tem poucos negros de patrocínio, falando de André Rebouças, falando de alguns negros que se destacaram durante esse período pós-escravidão, porque são muito poucos esses, né? Porque a grande maioria vive essa estrutura. O próprio negro vive essa estrutura. De tipo, eu não vou conseguir. É difícil para mim. Não, eu não vou conseguir. Então, isso começou a me incomodar, enxergar a situação. Até que um dia foi o start máximo de tudo que aconteceu. Eu fui num açougue, né? Eu tenho um carro bom, um carro ruim. Parei com o meu carro na porta do açougue, desci, cheguei pro funcionário açougueiro, veja bem, não querendo diminuir por ser quem é, que eu vou falar agora. O atendente, né? Ele é funcionário, o atendente, virou pro outro amigo e falou assim, eu não vou atender esse negro. Porra. Olha só, ele era um nordestino. Basicamente, acredito que ele assim, naquele momento existia uma posição diferente da minha, não que a minha posição teria que ser superior, mas ele praticou um ato de conceito com alguém que provavelmente ganharia mais que ele, com alguém que teria, eu que sou uma pessoa popular, ser mais que ele. Então eu parei para pensar e falei assim, gente, não é um problema de que o branco gosta, não é um problema de que essa diferença é porque... Não, é um problema estrutural, porque provavelmente aquele cara, naquela posição que ele estava, do jeito que ele estava, eu estava ali, ele teria que me servir, porque eu estava ali, entre aspas, como patrão dele, porque eu fui para pedir, porque ele ganha para isso. Mas ele não quis me atender porque eu era negro. Entendeu? Isso foi o start na minha cabeça, que eu falei assim, gente, o preconceito, ele não desmente o branco e o contra o preto, né? As oportunidades são maiores para o branco, mas não é exatamente, especificamente isso.
O preconceito, ele é porque a pessoa não gosta de você porque você tem um pigmento de cor diferente. Isso é estruturado há 500 anos, cara. Há 500 anos. Há 500 anos. Nos países das Américas, da Europa, da África, é estruturado há 500 anos. E de lá para cá, não mudou nada. Continua a mesma coisa, continua da mesma forma, o ser humano continua querendo trazer diferenças por conta de cor de pele ou por conta de lugar que mora. E isso não é certo. Isso foi o lance que bateu na minha cabeça. Passei a entender e passei a querer me posicionar mais ainda do que eu já me posicionava quando se trata da nossa cultura. Nós somos 63% ou 70% de negros dentro desse país. E por ser 70%, misturando, colocando colorismo e etc, nós somos 70% ou até mais de negros nesse país. E a gente continua tendo, as pessoas continuam, certas pessoas, não são todas, algumas continuam tendo esse pensamento de segregar, separar. Eu sempre falo assim, quando você namora, se você vai namorar, eu já namorei muita mulher branca, quando você namora uma mulher branca, a preocupação, você de ser negro, não é a sua posição social, não é quanto você ganha, não é por ser músico, não. É por ser negro. Porque você não sabe como a família da mulher branca vai te receber por ser negro. Né? Então, veja bem, olha o quanto essa estrutura ela foi prejudicial dentro da nossa sociedade. O negro tem medo e preocupação de se aproximar porque ele é negro. Porque, de repente, ele acha que a família vai entender, vai interpretar errado, não vai aceitar porque ele é negro. É exatamente essa estrutura, é contra essa estrutura que eu acho que o negro tem que lutar. Levanta-se bandeira dentro de movimentos, dentro de militâncias, porém, as bandeiras que se levantam, elas não são certas. 70% delas não são certas. Existe um egoísmo. Aí é onde entra o ser humano. Existe um egoísmo do ser humano. O estado de competição do ser humano. O estado de competir. Né? Ele não vê cor quando ele quer competir. Ou melhor, ele até vê. Muitas vezes eu conversei com um amigo meu, ele falou assim, negro, ele ganhou uma posição. Ele tinha um amigo que tinha uma posição. Ele ganhou um emprego em uma posição legal. E numa startup, onde só existia um negro lá trabalhando. Quando ele entrou, o negro, aquele amigo, aquele cara que é o negro, se incomodou. Falou assim, caralho, entrou mais um preto aqui e agora vai existir uma competição. Quando não é assim que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar que quanto mais juntos nós tivermos, quanto mais coerente for a luta pela causa, melhor e mais profissional, melhor vai ser para a gente poder se posicionar, para a gente mostrar para a pessoa que a gente está buscando a igualdade, não a diferença. Eu não quero mais, eu quero ser tratado igual. Esse é o grande problema que acontece. E é isso que eu vejo muito nos posicionamentos militantes contra o racismo, o antirracismo, né? O antirracista. Eu vejo uma vez. Não, nem eu vejo. Quando o Netinho teve no Papo Franco, ele comentou algo parecido com isso que tu disse ali, né? Dos pretos e tal, tá os dois juntos, que até porque essa questão estrutural é tão complicada que para nos separar é bem fácil, né? Os caras, eles têm uma facilidade de separar a gente que vai de encontro a isso que tu falou, né? E aí eu fiquei pensando, até esse tempo que fiz um corte dessa fala do Netinho aí, que ele disse sobre isso aí, né? Sobre a separação. E quando tu entrou nessa questão estrutural, eu lembrei, eu cresci numa rua bem racista, uma cidade de região metropolitana aqui de Porto Alegre.
aqui no lado de Porto Alegre. Que aí, tipo, quando volta e meia eu viajo, dou umas voltas com a nega. E aí esse tempo postei umas fotos em Fortaleza. Tá, eu fui ali ver meu pai e tudo, quando vê os vizinhos passaram por mim, pô, tirando onda, hein? Ah, que balaca, em Fortaleza lá. Na cabeça deles, eles estavam achando que eu tava debochando de algo, sabe? E eu simplesmente só tirei uma foto que eu tava curtindo. Aí eu fiquei assim, porra, eu não posso ir pra Fortaleza. Eu mal questionei eles, assim, que foi espantoso pra mim, eles toda hora chegarem em mim, assim, umas 3 vezes que eles passaram por mim, porra, tirando onda lá, hein? Quem te viu, quem te vê, amado. Eu fiquei pensando assim, o que é a estrutura, né? O racismo estrutural, porque querendo ou não, eles devem passar na cabeça deles que era pra eles estar lá, não eu, né? Tipo assim, eles me viram ali até ontem Talvez jogando nem bola seja de pé isso. descalço. Talvez nem seja isso que eles. Talvez nem seja isso, Dudu. Eu acho que eles acreditam que é assim. Por ser negro não tem condições. Uhum. Na maioria das vezes eles acreditam pensar que, ele é negro. Não, ele é negro, ele não tem condições. Então isso já é uma estrutura, né? Eu vi até um post dos Trapalhões que sempre me incomodou. Olha só como que o lance é muito antigo. Eu não gostava muito dos Trapalhões por conta da quantidade de piada sem sentido feita por eles contra um negro. Quer dizer, era um negro estereotipado, sambista, do morro, que bebia, que só falava de cachaça. É bem complicado a gente carregar esses estigmas, não é? Eu acho que isso daí ficou muito, muito, muito lá para trás. Eu acho que não tem que existir mais isso. E esses estigmas vieram. Nós estamos falando da década de 80, década de 90. De lá para cá, a gente está contando aí, cara, mais 30 anos atrás, onde faziam 100 anos que havia abolido a escravidão. Então, já ainda veio, continuava vindo com isso. Os negros, na época da escravidão, a gente fala de cachaça, né? O negro fala de bêbado. Eles, por muitas vezes, eles viciavam o negro na cachaça para ele não se alimentar, porque você tomava cachaça e ficava sem fome. Então, o negro era viciado para poder fazer isso. Então, acabou se tornando isso, né? Aquele lance. Tanto é que, quando a gente fala dos trabalhos feitos nas encruzilhadas, todo mundo acha que era para cultuar, era para... Pode ser, a gente está oferecendo, fazendo a nossa oferta para os nossos santos. Porém, ele servia para alimentar os escravos foragidos. E o que tinha ali junto? A cachaça. Então, quer dizer, acabou se tornando tão, como eu digo, estrutural, que quando você chega, eu, por exemplo, eu degusto algumas bebidas alcoólicas. Gosto de cachaça porque eu coleciono. Mas quando eu chego num lugar, aí o cara fala, porra, toma aí. Eu falo, pô, eu não bebo, eu só tomo água, eu tomo refrigerante. Pô, mas como? Você não bebe? O que é isso? Como você? Você negrão não bebe? Por quê? O negrão tem que beber? Então são algumas coisas, essa estrutura que vive incrustada na sociedade por conta do negro, que a gente tem que acabar. A partir do momento que a gente conseguir explicar o que é essa estrutura, o que é, a gente consegue combater o preconceito e o racismo diretamente. A gente vê o próprio negro, ultimamente a gente tem visto isso, eu tenho visto isso muito em rede social. A gente pega o negro de direita, né? Que eu acho que é difícil, né, a gente encontrar, porque se você for ver a história da direita no mundo, ela é fascista, né? Você vai falar de Stalin, você vai falar ai, meu Deus do céu, que foi o ídolo Mussolini. Mussolini. Você vai falar de Mussolini, ela é fascista. A direita é fascista. Não que o negro não possa ter opinião, mas é meio estranho, né, cara? É você colocar o negro no meio da rua com uma suástica e ele idolatrando o Heil Hitler. Não tem sentido, né? Mas a estrutura tá tão grande, tão grande, tão grande, que eles apontam histórias. E olha que eu vou te falar, eu não culpo o negro por ele ter esse pensamento. Porque estruturou, colocaram na cabeça dele que ele não tem cultura,
que a cultura dele tem que ser essa, que o carnaval é coisa do Satanás, que a Umbanda ou o Candomblé é coisa do diabo. Então, tá na estrutura, foi estruturado, foi colocado na cabeça dele, e ele não é culpado por ele ter esse pensamento, né? Eu faço sempre um paralelo com aquele filme Django Livre, né? Django Livre, que é com o Jeremy Fox. Isso. E o Lawrence Fishburne, esqueci o nome dele. Ele Leonardo DiCaprio. faz o Leonardo DiCaprio e o negro. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Onde o Samuel L. Jackson faz o papel do negro da Casa Grande. O negro da Casa Grande, que maltrata o negro como se fosse branco, que ele não gosta do próprio negro, que ele exclui o negro como vagabundo, que tem que merecer chibatada, e ele esqueceu que ele é negro. Olha aquela cena, como aquela cena. Eu sempre coloco nesse caso. Não tem uma cena que o Leonardo DiCaprio está falando do negro e o negro começa a falar, a xingar. Esse negro aqui, eu não vou atender esse negro, não. Aí o Leonardo DiCaprio falou assim, você vai atender sim. Ele fecha a boca, cala a boca, abaixa a cabeça e vai lá atender o negro contra a vontade. Essa é a estrutura que a gente está vivendo hoje. Quando a gente vê o próprio negro excluindo o negro, achando que a luta da causa é vitimismo, achando que quando a gente sofre uma ação preconceituosa é mimimi. Então, eu vejo esse negro como Samuel L. Jackson, o personagem. Estruturou. Eu vou te dar, eles falaram assim para ele, eu vou te dar casa e comida, e você vai me defender pelo resto da vida. É isso que acontece. São cenas como essas, são coisas assim, que a gente pega, né, mínimo, que você caça no ar, e você vê que poxa, cara, por que essa estrutura? Por que isso? Por que ele não tem culpa? Ele só está vindo estruturado de lá para cá. Ele acha que a luta da causa tem que ser pela igualdade, mas a gente está lutando pela igualdade. O próprio negro, infelizmente, militante, não sabe se posicionar em busca da igualdade, porque ele acha a forma que ele faz, da forma que ele coloca, parece que a gente quer ser mais do que eles. Entendeu? Mais do que o branco, mais do que... E eles esquecem que a nossa luta é uma luta pela igualdade e pela mesma oportunidade. Eu quero ter a mesma oportunidade, eu quero ganhar a mesma coisa que o branco ganha só por ele ser branco. Eu quero ter a mesma entrada que o branco tem só por ele ser branco. Entendeu? Então isso é uma coisa que já está e está sendo colocada, foi implantada na cabeça desse que a gente fala, o capitão do mato, né? Na verdade, o capitão do mato, ele não era nem negro. O capitão do mato era bandeirante, né? Muitas vezes a história já conta de uma forma errada, porque quem eram os capitães do mato eram os bandeirantes. Era até esqueci o nome, tem alguns bandeirantes aqui que a gente esquece o nome, que esses são aqueles que eu não faço questão de lembrar, porque eles caçavam os negros. Não era o capitão do mato, que eles pintam o negro como o capitão do mato. A história de Gangazumba e Zumbi é um exemplo daquela competição do negro contra o negro. A gente para ver, a gente para estudar, para olhar, para entender por qual motivo que Zumbi assassinou o próprio tio, Gangazumba, e expulsou e escravizou aqueles que seguiam ele. Não é maluco? Então essa estrutura já vem de lá para cá. A gente conta com essa falha da história, que é Gangazumba na guerra com Zumbi, e a gente conta também com essa estrutura desse capitão do mato, o negro da Casa Grande, que puxava o saco do branco para poder ter aquilo que ele queria. Então a culpa não era dele. Por isso que eu sempre falo, eu não consigo culpá-lo. Eu consigo colocar ele como o igual a esse que passou por essa situação.
E pior que hoje a gente vê as coisas só se modernizaram, né? A gente vê aí, por exemplo, aí em São Paulo, tem o Fernando Holliday, que a gente ouve falar bastante aqui. Temos aí a Fundação Palmares, Sérgio Camargo, né? Tem uma pá aí, fora outros que a gente nem sabe aí. Tem uns canais no YouTube que eu dou uma olhada aí também, Exatamente. de, um, de uns YouTubers preto que tá com o pau assim direto e reto na gente, né? E os caras têm Sim, seguidores sim. assim, Mas, e a dar com o pau, né? Que a voz deles então, é o que, na que maioria todos querem ouvir, desses, né? na maioria desses, ô, Dudu, se você parar para você analisar, gente, não é preconceito religioso. Mas na maioria desses, se você parar para ver, eles não conhecem a cultura negra. Eles Sim, têm a cultura negra, a nossa religião, como coisa do mal. sim. Coisa do mal, coisa que é ruim, né? Uhum. Eles aceitam, por exemplo, o budismo, que basicamente é a mesma cultura, que a gente tem um equilíbrio, né? Quando a gente fala de esquerda e de direita, é o equilíbrio universal. Porque um não pode ficar sem o outro, um não vive sem o outro. Se existisse só o bem, a gente não saberia como conviver. Então, é um equilíbrio natural. É aquele Tao e Country chinês que a gente encontra, né? O Yong Yin, que é o equilíbrio, o ponto preto dentro do lado branco, o ponto branco do lado dentro do lado preto. Isso Uhum. daí é o equilíbrio. E eles não vão conseguir entender, eles vão entender que a nossa religião é uma coisa do mal, é uma coisa de possuir. A gente vê nessas igrejas um absurdo, eu acho isso um absurdo, eu acho isso um absurdo. Quem é você? Eu sou o Exu. Cara, que isso? O Exu não vai perder tempo em ir na igreja para poder falar com o pastor, Uhum. não é verdade? Então, eu acho que Verdade. é, tem que existir esse respeito. Tem que existir esse respeito. Esse respeito tem que respeitar o Estado laico. Tudo bem, o Estado laico só é feito para não proibir, mas não é só proibir. A gente tem que respeitar, sim, os cultos evangélicos, os cultos católicos e os cultos afrodescendentes. Ele tem que ser respeitado da mesma forma. E muita gente se engana no respeito. Trata exatamente como isso. Eu vi um comentário absurdo do secretário de turismo dizendo que, por conta de uma encenação na avenida, aqui em São Paulo, da Gaviões, estamos vivendo essa pandemia. Peraí, ele é um secretário de turismo e da cultura. Ele tem esse tipo de pensamento. O que ele quer implantar na nossa Bah, é cabeça? bucha. Não é verdade? Olha quanto, olha o como, olha o que a gente passa. E a gente é obrigado a passar. A guerra religiosa, que o mal é a macumba e o bom é o evangélico ou o católico. Não existe isso. Não existe isso. O mínimo Isso que a gente que eles sabe. têm que fazer é respeitar a nossa cultura, filho. Saber respeitar a nossa cultura. Saber entender que a nossa cultura está aqui. É isso. Nós não conseguimos trazer de lá para cá para poder aqui criar e cultuar a nossa cultura. Candomblé, Umbanda. A gente, para poder fugir da Umbanda, trouxemos a Umbanda para poder fugir, para eles poderem entender e respeitar que os nossos santos têm que ser equiparados aos santos da Igreja Católica. Isso daí, tudo bem, eu acho certo, mas olha só o que a gente precisou fazer. Uhum. E mantém até hoje. Eu sou contra, na verdade, isso aí, né? Mas é um assunto assim que muitas pessoas ainda têm Na essa verdade, resistência. exatamente, e é exatamente isso que a gente acaba encontrando dentro dessa estrutura toda, esse racismo estrutural todo que a gente encontra no Brasil. Aí, falando, né, eu vou falar direto de vocês aí a questão do Nego Di. Cara, é um cara que diminuiu tanto os negros, colocou tanto para baixo e ele sendo negro. Mas ele não é um culpado, ele é o Samuel L. Jackson no filme
o Sim. o Django Livre. Ele é mais um igual a esse. Ele não tem culpa. A gente tem que trazer essas pessoas. A gente não pode xingar, chovalhar, atacar, brigar, separar, mandar embora. Mas trazer, falar assim, cara, entende a causa. Apresentar Mas a ele causa. sabia que. A gente não. Aham, mas sabia que. Pode falar, conclui. Não, pode falar, pode falar. Ele sabia que aqui várias pessoas já chamaram ele pra conversar. De boa, eu fui um que eu já fui pessoalmente nele pra. Mano, vamos conversar. Bato, tá vindo uma linha errada e tal. Tanto que até hoje vazou aí uma conversa que é de encontro com isso que a gente tá falando. Porque, tipo, chamaram ele pra conversar, outras pessoas. Eu tenho prints aqui de pessoas que chamou ele, mano, vamos conversar, tá vindo errado. Aqui tem bastante lugar de resistência negra, que por mais que o Brasil não saiba, né? Mas aqui em Porto Alegre, principalmente, tem o Odomodé Afrosul, o Papo Poético, a Quadra, e tudo já chamaram ele e ele ignorou. Tanto que ele bloqueou todo mundo, eu fui um bloqueado. E aí, tipo assim, eu falando por mim, no momento que eu vi que ele me bloqueou e os amigos dele, que eram conhecidos meus também, me bloquearam pra não ter acesso, contato com ele, eu pensei assim, bom, agora esse negão quer guerra, eu vou pra cima dele. Aí sim que eu fui, mas tipo, eu refleti depois daquela conversa que a gente teve no WhatsApp, até quando tu falou sobre isso, sobre os caras, o que foi ensinado pra eles, porque quando tu falou isso comigo, num outro dia um rapaz que até ontem me atacava nas redes sociais, ele me chamou pra conversar, que ele falou assim, negão, quero pedir desculpa pelo as nossas tretas e tal, não tem nada pessoal contigo, mas, meu, tá foda que tá rolando aí no BBB, os pretos estão se pegando, tá na hora da gente conversar e tal. Eu falei, porra, meu, vamos conversar então, porque tá faltando isso, pra gente sentar, eu te entender como tu tem o posicionamento e tu me entender, pra gente chegar no denominador, né? Aí vai de encontro com aquilo que a gente tinha conversado, né? Exatamente, para você ver, e é exatamente isso que você quer. Se você fizer uma análise social do preconceito, da vivência, da militância do negro, é muito, muito errado trazer dessa forma. É muito ruim a gente colocar nesse modo. Porque o que acaba acontecendo, Dudu? Vou te explicar. Eles estão loucos para ver a gente errar. Eles estão malucos para ver a gente errar. Eles estão doidos para ver a gente errar. E a qualquer momento que a gente comete o erro, a gente ouve. Olha lá, não falei como é que é? Olha lá, não disse como é que é? Aí, por exemplo, alguns falam, não tem como tirar como parâmetro o BBB, porque colocaram pessoas que não entendem da causa. Não. Como essas pessoas que existem lá dentro da casa, agindo dessa forma contra uma causa muito importante, aqui fora a gente tem também uma grande quantidade. Aqui fora da casa, a gente também tem uma quantidade gigante de pessoas que não lutam pela causa, que pensam da mesma forma. E no meio inteirinho, dentro disso daí, a gente vê o quanto eles prejudicam a nossa causa. Achando que eles, sendo reacionários, sendo revolucionários do jeito que eles estão conseguindo alguma coisa. Não. Eles estão só prejudicando mais e mais e mais a luta pela causa. É por isso que eu falo contra a militância. Por isso que eu digo que a militância ela é tóxica. Porque ela traz isso. A militância é uma... Eu já vi militantes um competindo com o outro para saber quem conhecia mais ou não, quem tinha mais conhecimento ou não da causa. Isso daí não existe, cara. Não existe. A gente continua guerreando. A gente continua se degladiando aqui. A gente continua na briga de gangazumba e zumbi. A gente não pode ter isso. A gente tem que se unir. A gente tem que se unir, apresentar a capacidade que nós temos, mostrar nossa capacidade intelectual, apresentar todas essas coisas para as pessoas entenderem que nós não somos sub-raça. Porque, indiretamente, somos tratados como sub-raça. O negro tem que mudar o comportamento muito, muito, muito. O negro que se posiciona, o negro militante, ele tem que mudar o comportamento, ele tem que aprender a entender para poder depois explicar às pessoas. Sabe aquele papo? Ouve para depois você falar? É mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Deixa a rapaziada falar. Depois,
posiciona-se, mostra a posição, mostra com coerência. Não mostra por uma briga de 1,5 milhão. Não se desfaz do seu por uma briga de 1,5 milhão. Tá ligado? Porque o 1,5 milhão acaba, irmão. E nos resta somente a consciência e a cultura. De resto vai tudo embora. Sim, e a gente tá vendo aí que nem eu comentei esse dia para uns amigos meus, eu acredito que fizeram essas coisas muito bem boladas, para na próxima edição, de repente, eles botar 1 ou 2, assim, porque se a gente botar mais, sabe o que vai dar, né? Então, eu vejo assim que... Eu não consigo ver um complô, um motim, ou uma conspiração da emissora. De verdade, eu não consigo ver essa conspiração da emissora. Eu vou te falar o porquê que eu não consigo ver essa conspiração da emissora. Porque em todos os lugares que você tem, na maioria dos lugares, nós não encontramos o negro, nós encontramos o ser humano, que segrega, que quer ganhar na frente de todo mundo, principalmente quando ele encontra um igual, o negro, que quer passar pela frente, que quer atropelar pela frente. E em muitos lugares, como eu disse, eu já fui em reunião de movimentos negros, onde eu não vi nada, não me acrescentou nada, não me trouxe nada, e não me, assim, colocou na mente a situação de que realmente a gente precisa lutar por uma causa. A gente viu os caras degladiando conhecimento. Eu conheço mais do que você, coisas desse tipo. Tem vários nichos que algumas coisas eu não concordo também. Isso a gente não pode ter. A gente não pode ter. A gente tem que ter a união. A gente tem que aprender a entender esta união, trazer essas paradas pra gente, colocar essas posições, saber a gente se posicionar, não trazer a posição ao léu, jogar pro alto, tipo serpentina. Não é isso. Os negros que tem na casa, para mim, nenhum deles me representaria. Nenhum deles me representaria. Nenhum. Não por uma situação de que eles fizeram ou que fizeram com eles, entre eles, mas pelo fato de querer se posicionar, de apresentar a causa somente para poder ganhar 1,5 milhão. Não Entendi. fizeram, não fortaleceram, não disseram nada, não apresentaram nada. Tem mais negros no BBB. Cara, eles colocaram, o Boninho exatamente fez o seguinte, ele colocou seres humanos com pensamentos diferentes. Seres humanos que não tinham pensamentos iguais. Ouvi o Nego Di falando para o menino que luta por uma causa, dizer que todos que estavam lá eram vagabundos. Eu posso não concordar com a causa do menino, né? Porém, eu não poderia chamar todos de vagabundo. Claro. Posso concordar, não é verdade? Mas classificar, diminuir, você não tá trabalhando a favor, você está trabalhando contra, né? Você está levantando essa bandeira por conta essa bandeira que o líder do país está levantando, porque a gente sabe. E volto a dizer, o líder do país pode nem ser racista do jeito que todo mundo fala, mas ele tem um pensamento estruturado. O pensamento estrutural dele é isso daí. Todos é iguais. Quilombola, negro, índio, tudo igual a mim. Não é, porque ele tem uma posição. E a gente sabe que a sociedade aqui nesse país, ela diferencia quem está ali do outro lado da ponte. Ela diferencia para quem está lá do outro lado da ponte para quem está do lado desse lado da ponte. Então vai existir esse desnível social sempre. E o que vale é a gente entender e saber apresentar a causa da forma correta. Como muitos não conseguem. Sim. Henrique, eu quero te agradecer. Já estamos fechando aí. Que bate-papo. Acho que vamos ter que fazer uma parte 2 aí, né, meu? Foi muito bom, né, meu? Poxa, cara, uma hora passa rápido, né? Eu já vou deixar aqui no ao vivo as gurias da Maleaf Produções, que tem
uma produtora aqui em Porto Alegre, já, ó, fique ligado no Henrique aí, ó, qualquer coisinha, chama ele pra filmar um som aqui em Porto Alegre, né? Maravilha. Maravilha, porque eu preciso voltar para Porto Alegre. Na verdade, assim, tô com pouco contato de produtoras aí de Porto Alegre, mas tô lançando meu disco novo, meu EP novo, logo mais vai estar aí. Opa! Uma música de participação junto com o Márcio Arte Popular. Opa! E tem bastante coisa rolando aí, que vai rolar bastante coisas aí. Manda pra mim pra gente botar aqui na rádio aqui. Maravilha, vou mandar sim. Largar na programação aí, quero te agradecer. Dudu. Quero te agradecer mais uma vez. Coloca aí pro pessoal te seguir, as tuas redes sociais aí, contato que tu quiser aí. Faça tuas considerações aí. Quiser seguir o Henrique Santos, é cantor Henrique S Oficial no Instagram, onde me acha mais. É Henrique Santos Cantor no Facebook. No Twitter é arroba Henrique Santos 13. Arroba Henrique Santos 3, desculpa. No Twitter. E aonde mais? Bom, só colocar cantor Henrique Santos que vocês vão achar bastante aí, bastante coisa nas redes sociais. Show de bola, show de bola. E avisar o pessoal que está acompanhando aqui essa live. Hoje aí tivemos aí mais de 50 mil pessoas aí acompanhando pelo aplicativo da rádio. Estão acompanhando lá pelo site. Agradecer a todos que estão acompanhando aqui pelo Facebook também. E daqui a pouquinho essa live vai subir para o YouTube lá no canal do Papo Franco RS. Vou subir aqui. Depois vou botar uns cortezinhos legal para o pessoal curtir. E acompanha aí, segue o Henrique, me segue aí no Instagram também. E quero te agradecer mais uma vez aí, Henrique. Então, por esse apoio aí, por estar contribuindo aí com esse projeto bacana que é o Papo Franco RS aí. Tamo junto, eu agradeço o papo também, Dudu. Continuamos nessa luta e vamos pra frente, né? Não podemos desistir de ser. Com certeza. E desde já quero agradecer a todos os ouvintes que estão aí na Rádio Reação. Semana que vem vai estar a Estela e Show, não sei, aí de São Paulo aí, que vai bater um papo comigo aqui. Uma rapper também. Legal, vamos assistir, vamos acompanhar. Vai bater um papo aí, então fica ligadinho semana que vem. Então é isso aí, pessoal. O Papo Franco RS tá ficando por aqui. Até semana que vem, fica ligadinho nas novidades que tá chegando aí. Segue lá no Instagram, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, Henrique. Valeu, Dudu. Abraço. Abração. ReaçãoFM.com informa a hora certa.